No vídeo anterior expliquei-vos o que eram ações, mas não fiz referência à diferença entre ações ordinárias e ações preferenciais. E, portanto, neste vídeo vou-vos explicar quais é que são as suas principais diferenças. E antes de começar, queria alertar-vos para que, quando as pessoas, e eu neste curso online, dizem simplesmente ações, estão-se a referir às ações ordinárias. Portanto, sempre que eu quiser falar de ações preferenciais, vou referir especificamente a ações preferenciais. E começando pelas diferenças entre estes dois tipos de título de capital próprio, temos que, em termos de prioridade em relação aos dividendos e em relação a dinheiro proveniente da liquidação de ativos em processos de insolvência, a ação preferencial tem prioridade. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, imaginem que num determinado ano uma empresa apresentou lucros abaixo do que esperava e não consegue pagar dividendos a toda a gente. Nesse caso, vai sempre dar prioridade aos acionistas preferenciais. E em relação à matéria de insolvência, o que isso significa é que, caso a empresa vá à falência, os acionistas preferenciais têm prioridade sobre os detentores de ações ordinárias. Mas, ainda assim, estes acionistas preferenciais continuam a estar atrás dos credores. Portanto, não se esqueçam que eu no vídeo anterior disse que os acionistas eram os últimos da lista, e isto ainda é válido para os preferenciais. Simplesmente estão à frente dos detentores de ações ordinárias. Portanto, imaginem que a empresa vai à falência e, em termos de prioridade entre credores e acionistas, tínhamos que os credores vinham em primeiro lugar, depois vinham os acionistas preferenciais e depois vinham os detentores de ações ordinárias. E esta característica e esta diferença entre ações ordinárias e preferenciais em relação à prioridade está presente em todas as empresas. Portanto, é a principal diferença entre estes dois títulos. E estas três últimas diferenças que eu vos vou referir estão presentes na maioria das empresas, mas há empresas em que as coisas não funcionam como eu vou dizer, porque as características específicas das ações preferenciais vão variar de empresa para empresa. Mas, no geral, as ações ordinárias têm direito ao voto e as ações preferenciais não têm direito ao voto. E, portanto, neste sentido, estas ações preferenciais podem ser vistas como um título de dívida, porque, como se lembram, os obrigacionistas também não tinham direito ao voto. Portanto, isto aqui é uma característica de dívida das ações preferenciais. Em termos de dividendos, sabemos que as ações ordinárias não têm dividendos fixos, ou seja, o montante dos dividendos vai normalmente depender da performance da empresa. Portanto, nos anos em que a empresa tenha grandes lucros, os acionistas recebem muitos dividendos, e nos anos em que a empresa tiver maus desempenhos, os acionistas vão receber menos dividendos. Enquanto que as ações preferenciais normalmente têm dividendos fixos. Ou seja, independentemente da performance da empresa, os acionistas preferenciais têm o seu dividendo garantido, claro, se a empresa não for à falência. E temos aqui outra característica de dívida presente neste título financeiro. Portanto, não tem direito ao voto, tal como os obrigacionistas, e tem um rendimento fixo, tal como os obrigacionistas, e se bem se lembram, o rendimento fixo das obrigações eram os cupões. E para terminar, em termos de acumulação de dividendos, o que se verifica é que os acionistas comuns não têm direito a essa acumulação, ou seja, se num determinado ano a empresa pagar poucos dividendos ou não pagar dividendos porque o negócio correu mal, esses dividendos não acumulam para anos posteriores. Enquanto que os acionistas preferenciais normalmente têm direito a essa acumulação de dividendos. Portanto, eles têm aqui uma quantia fixa prometida. Se por acaso a empresa não conseguir pagar essa quantia fixa, não vai à falência, como eu expliquei. As empresas só vão à falência caso não consigam pagar as suas obrigações aos credores. Mas, como tinham dividendos fixos prometidos, o que acontece é que esses dividendos são acumulados para anos posteriores. E o que isso significa é que, nesses anos em que os acionistas preferenciais ainda têm de receber dividendos, estes acionistas comuns não os vão receber até que todos estes dividendos cumulativos sejam pagos aos acionistas preferenciais. E, portanto, como vimos neste vídeo, esta ação preferencial é um título financeiro que tem características de dívida, ou seja, não tem direito ao voto, tal como os obrigacionistas, e tem dividendos fixos, ou seja, tem uma fonte de rendimento fixa, tal como as obrigações têm os cupões. Mas, na verdade, este título, aos olhos das entidades reguladoras das bolsas, é um título de capital próprio. E é isso que interessa em termos oficiais.